Fala galera, beleza? Hoje vou falar com vocês sobre a obra O Canto do Piaga, de Gonçalves Dias para o Paz 2. Roda a vinheta aí. Então, pessoal, antes de começar a análise propriamente dita do poema, é importante que você não veja essa análise sem antes conhecer as características do romantismo de uma forma geral, as características poéticas, algumas que vão ser levadas para a prosa. Então, você está vendo aí 2 cards de aulas e análises, inclusive de questões do Enem, para ampliar o seu repertório de compreensão. Fica aí a sugestão. Se você já fez a tarefa de casa, vamos ao que interessa. Fazendo isso, você vai compreender a grandeza do poema e entender o que eu sempre falo em sala. Qual foi o projeto romântico? A resposta é simples, não é simplista. E a resposta é profunda. Construir uma identidade nacional. Ou que todos os livros colocam aí a expressão cor local, muito utilizada em vestibular aí, beleza? Vou fazer a análise da narrativa poética e você vai anotando as referências aí enquanto vai passando. No final, as considerações técnicas, como você já conhece aí essa ordem dos episódios. Então, já deixa o seu like aí para ajudar o trabalho. Então, o poema é dividido em 3 partes, é um total de 20 quartetos. Vamos às partes. A parte 1, temos a evasão no sonho. Nela surge o espectro ou o fantasma. Para quê? Nesse caso, ele usa a referência a Anhangá, né, que aparece para o pajé para anunciar algo ruim que vai acontecer. Nesse caso, o que será? A chegada dos portugueses, já anunciando a temática aí. Na parte 2, a visão começa a falar e a mostrar as transformações físicas que ocorrem e já vinham ocorrendo com a chegada dos monstros do mar. E para isso ele cita, por exemplo, a mudança da natureza por meio da descrição da noite, essa noite fechada, a coruja cantando de dia, que representa o azar, e os elementos que vão mudando aí no habitat natural dos aborígenes. Na parte 3, as ações dos colonizadores e o que chamamos de transculturação. Anote esse termo aí para conversar com o professor de história. E aqui vemos uma gradação temática desse processo. Primeiro, a mudança de território físico, psicológico também aí, ó. Depois a chegada, a escravidão, a apropriação de terras, a objetificação do indígena e, por fim, aqueles que de certa forma não se curvassem à morte ou à aniquilação. Por isso, a última estrofe, vemos versos tristes, mostrando aí o resultado dessa luta, ou essa frase aí, né, que ele fala, guerreiro, ouvir, então assim, ouvi-los, né? Como você pode perceber, um poema muito estético, bonito, né, como uma narrativa também tranquila. Se você tiver dificuldade de entender, lembre-se que para a época era uma linguagem bastante acessível, porque a cultura indígena, principalmente no caso do Maranhão, era muito latente, e ainda é, como vocês estão vendo os dados, principalmente a referência à tribo Tupi, uma das mais antigas da América do Sul. Quanto ao aspecto técnico, pega aí, ó, cada estrofe é chamada de canto, aos moldes medievais que vocês já conhecem como característica romântica. Porém, a métrica foge aos padrões utilizados em outras obras, como por exemplo em Canção do Exílio ou Timbiras também. Esses versos são eneassílabos e é justamente isso que precisa ser pensado para manter a musicalidade. Por isso, as rimas são marcadas nos versos pares. Esse recurso atualmente é muito utilizado na música. O poema é riquíssimo em figuras de linguagem. Aliás, Gonçalves Dias, como afirma Antônio Cândido, conseguiu encontrar aí o equilíbrio perfeito entre a idealização do índio, da natureza, com a métrica desse poema, saindo dos moldes tradicionais das redondilhas. A aliteração está presente na grande maioria do poema. Marçal de Moisés afirma que essa intencionalidade busca trazer as sensações da natureza, o vento, a água, o barulho das plantas, né, o caminhar no mato. Isso a gente vai ver que vai construindo o aspecto musical, que depois vai ser um assunto de um outro movimento.
Outra figura de linguagem bastante recorrente é a anáfora, e ela dá peso nas falas, que aí você vai repetindo e elas vêm para reforçar a ação. Uma coisa que é bastante interessante é que o poema nos propõe a ler em voz alta, exatamente dada essa musicalidade, o ritmo. Talvez uma das mais inteligentes figuras utilizadas nesse poema foi a metonímia. Novamente, a gente já viu em Canção do Exílio lá, ó, Palmeiras, Sabiá. Mas aqui são escolhidos termos da cultura, como Anhangá, Maracá, Taba, Massa, fazendo referências claras ao indígena em contraposição com os portugueses. Monstro do Mar, Cândidas Garças, veja que é bem sacada, isso é uma característica do Gonçalves Dias. Como você pode perceber, um poema curtinho, com muitas informações, muitas características românticas e, claro, seu objetivo era fazer o povo compreender e criticar a visão eurocêntrica que tínhamos lá, ó, por meio da carta de Pero Vaz de Caminha, até porque lá é do europeu para o indígena. Agora a gente tem do indígena para o europeu, anote esse detalhe. Esse poema mostra a visão social e crítica que os românticos tinham, diferente lá da visão crítica europeia. Mesmo na primeira geração, onde o objetivo era apenas a idealização. Cuidado, a primeira geração já tem esse caráter crítico. Porém, a gente sabe que vai amadurecer lá em Castro Alves na terceira, que você vai acompanhar aí também nesse episódio. Beleza? Gostou? Já deixou o seu like? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Beleza, galera? E até a próxima.